Gerencie a sua carteira de cobranças de forma unitária ou em massa. Conheça o Recupere, o novo lançamento da Assertiva Soluções para o mercado de recuperação de crédito. Viva a nova era da cobrança. Acesse o link na descrição desse vídeo. A minha pergunta é para você, Sakuda. É o seguinte, eu queria, mas acho que os demais podem complementar. Foi mencionado muito essa questão do telefone, que realmente, e é verdade, a gente está sentindo cada vez mais que o telefone é menos penetrante, a gente não consegue, claramente diminui a possibilidade de contato. Eu queria saber, assim, na verdade, está se discutindo hoje, né, um conceito de steer shaking, né, que é um processo já utilizado nos Estados Unidos, no Canadá. E eu queria saber se você acha que o steer shaking seria uma possibilidade para poder melhorar. Só compartilha para o pessoal o que é esse shaking. Não, o steer shaking, na verdade, ele funciona assim, de uma forma bem grosseira, mas ele funciona como o tiquezinho azul do Twitter, do WhatsApp também agora, né? Então ele diz assim, olha, realmente eu sou a empresa tal e fica evidente isso, né? Então eu queria entender se que está todo mundo muito em cima desse processo hoje, né? E a Anatel está fazendo uma pressão para essa questão, né? Então eu queria que entendesse e até a visão dos demais, assim, se o steer shaking seria uma solução aqui para o Brasil, né? Já que tudo que funciona lá fora não necessariamente funciona aqui. É só para o pessoal saber nome e instituição, só para... Não, eu sou o Bento, a Conta Fecha. Beleza. Bom, Bento, acho que eu não sei se seria ou não. Eu realmente não tenho uma opinião formada ainda disso. Eu acho que lógico que toda vez que a gente tem... bom, a gente vive de métrica, né? Isso seria uma métrica para saber se está funcionando, se está... Enfim, se passou, se não passou, se está entendendo, etc, etc. Eu não sei o quanto que isso seria crucial. A gente teria que testar mesmo, não sei. Eu vejo que em outras coisas que a gente faz, né? A gente faz... e-mail, enfim, todos os outros canais, voz, bot de voz, blá, blá, blá. Saber se é uma informação relevante, saber se o cara ligou, se o cara... enfim, se o cara viu, se está lá o chat aberto, sabe? Se o cara interagiu ou não, etc. Tudo conta, né? A princípio, eu falaria que é uma informação que vai ajudar. Mas não sei se... E aí entra um pouquinho o Tambellini falou. Eu acho que talvez a gente não esteja no estágio onde isso faça tanta diferença quanto faz lá fora. Mas aí é um chute meu. Acho que eu gostaria de ouvir vocês também. Acho que tem algumas coisas que a gente... o celular, principalmente, a gente é state of the art, né, no Brasil. Rede social também, enfim, vocês conhecem tão bem quanto eu, quer dizer, tem um monte de coisa que o Brasil é ponta, e o pessoal vem entender o que o Brasil faz como vanguarda, né, de país de desenvolvimento médio, mesmo base da pirâmide. Agora, eu não sei se isso seria o caso, né, mas isso aí eu gostaria de ouvir aí vocês também. Queria falar, tem informações precisas, privilegiadas, né, que o 304 não segue. Não. Ponto. Não seguirá. Porém, cara, não dá para ficar... Né, eu acho que, assim, a questão dos 3 segundos, lá, dos robocalls, lá, isso tudo, já deu uma mexida no mercado e fez aquilo que... Uma coisa que eu costumo sempre dizer. Cara, a gente já está no século XXI, estava na hora da gente conseguir ser inteligente. Mas aí eu pego o que o Morato falou. Não é uma falta de inteligência, às vezes é aquela coisa, cara, o número está aí, ó, tem que vir. Aí eu vou lá e faço o que? Acelero o discador. Então, assim, acho que a Anatel já fez... Acelero, né, Lema? Você tem história para isso, né? Mas não é sua, eu sei. Enfim, o que acontece?
304 não vai vir, né? O que acontece? Tem um negócio muito importante do 304. Quando você cria um 303 para você indicar que aquilo ali é um telemarketing, cara, o cara quer te vender alguma coisa. Você não tem relação nenhuma com aquela empresa. Cara, o cara pode te criar um bloqueio, criar um artifício. Cobrança é algo que está no Código Civil, é um direito. Eu, como credor, tenho o direito de fazer a cobrança. Então, quando a gente fala que o 304 não vai entrar, ele não vai entrar exatamente porque, cara, isso, no fundo, acaba com o direito de cobrar. E aí, falando desse negócio que eu nem lembro o nome... Exatamente. O que acontece? Segundo informações, essa vai ser a sacada da Anatel. Tá? De exatamente poder fazer o quê? Eu vou validar, eu vou lá, olhar lá, 304, sei lá, 412, bababá. Ah, cara, eu sei que esse cara aqui é um cara que... Pode ser que eu saiba até que ele é o Itaú. Né? Porque existe até soluções aí, que é até a pergunta da Nádia, né, do Google Verify, né, onde existem até empresas já oferecendo esse serviço, só que tudo isso ainda cai num custo muito elevado. Né, que é, cara, eu sei que está tocando lá e tem o logo do Itaú. Cara, e aí nessa linha, né? Fala, cara, eu quero atender esse cara. Porra, é o Itaú que está me ligando. O que o Itaú quer comigo? Ah, cara, eu estou devendo lá. Cara, pô, será que então eu não vou lá resolver? Então, assim, eu entendo que, cara, não vindo para frente aquilo tudo que a gente viu, 304, cara, essa é uma solução, sem dúvida, que vai para frente esse ano aqui. Edu, tá? Agora, assim, pega o ponto do que o falou há pouco, né? A gente não precisa do 0304 para saber que é uma ligação de cobrança. Exatamente. Não precisa. Cara, Então, assim, eu acho que, primeiro que, quando começou a se falar sobre isso, a primeira reação de todo mundo é que temos uma ameaça no campo. Temos, na verdade, uma oportunidade de acelerar coisas que a gente nunca buscou ou se incomodou em fazer. Agora, a recuperação, ela também pode ser vista que, em algum momento, a gente está prestando um serviço para o cliente. E aí é o ponto que você falou, já tem um vínculo à instituição e tal. Essa seria a parte mais legal, mas, assim, se é um serviço, eu deveria conseguir atender de outra forma mais simples, menos evasiva. O problema nosso hoje chama-se, não é telefone, é intensidade, é o que é evasivo, e isso é o problema. Então, a gente tem que... Porque o SMS não adianta, é a mesma coisa, né, cara? Você imagina ficar... Pim, 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 pim. Pois é, só que o SMS silencia ali, deixa lá, e na hora que você vê tem 750 não lidas, e beleza, tem gente que se incomoda, eu não. Mas acho que o ponto nosso aqui, a virada do jogo, é como você equilibra tudo, entendendo a necessidade do cliente. Tem hora que ele quer ajuda para ser lembrado que ele esqueceu de pagar a fatura dele, porque ele não quer pôr em débito. E basta viver um pouco o que é o inadimplente. Pega o próximo evento que a Serasa fizer de Limpa Nome e vai visitar lá. Vai visitar. Aí você pergunta por que tem 150 pessoas debaixo do sol para entrar numa tenda que também é quente. Aí você explica assim, cara, mas você não faz pelo celular? Não tem um plano de dados. Então, enfim, cada um tem a sua necessidade. Não, é isso mesmo. E quando a gente fala de ligações, né, talvez eu seja o mais cético aqui em acreditar que a gente vai evoluir, ou seja, do estágio em que a gente está nos próximos 3 ou 4 anos, que a gente vai ter uma participação maior dos canais via contato telefônico. Isso não é uma tendência, pelo contrário. Essa participação ela vai cair. E a Anatel vai contribuir regulamentando, assim como no resto do mundo, regulamentando cada vez mais. Então, a gente não precisa temer a regulamentação. A gente precisa saber lidar com ela, saber que ela vai chegar e saber lidar com ela, criar alternativas dentro da linha aqui do que o Morato falou. Por que a gente tem pessoas que vão ao Largo da Batata lá para renegociar? Vou no estádio do Corinthians negociar. Estádio do Corinthians. Não, aí é uma honra, né? E eu o também estádio do acho. Corinthians... Do jeito que eu falei, você achou que eu não era corintiano, né? Mas eu sou. Somos. Inclusive, hoje tem jogo do Timão. Né? Eu deixei de ir,
Obrigado, Deixei de ir ao viu, jogo Rafa? do Timão para vir. Obrigado, Rafa, obrigado. Mas, enfim, a gente, hoje, se você, e até fazendo um paralelo aqui, se vocês perguntarem aqui, eu tive numa palestra, acho que até o Morato estava junto, a gente ouviu o Ricardo Amorim falando, né, que ele fez uma dinâmica com o filho dele, né, e perguntou para o filho e para os colegas o que eles queriam ser quando crescesse. YouTuber. Né? Influencer. Você não tem Influencer. Hoje todo jovem Qual quer criança ser que não quer ser YouTuber e influencer? que não quer ser influencer. Até eu quero ser, cara. Esqueçam de seguir ele, quem bater a meta dos 1000, hein? Eu posso te ajudar a montar os shorts lá. Oi, vamos lá. Os shorts são uma isca bacana para o canal. Ô, Hein? vamos lá, vamos conversar. Mas quando a gente fala de influenciadores, por que os influenciadores têm esse impacto tão relevante nos jovens hoje? Porque eles têm a capacidade, de alguma forma, de moldar ou direcionar comportamentos. Né? E aqui eu já pego a pergunta do Bento para começar a ir para uma seara onde a gente talvez tenha algo a ser explorado no mercado de cobrança através de redes sociais, influenciadores que possam direcionar a canais de autosserviço e, a partir daí, a gente começa a criar um cenário onde a gente fica completamente livre ou menos dependente de canais convencionais, que vão depender de discador, que vão depender de regulamentação da Anatel. A gente vai para um cenário onde a gente, de fato, busca autosserviço através de jornadas bem montadas. Né? Então, a gente passa a temer menos a regulamentação da Anatel e as restrições que a gente certamente vai ter. Né? Acho que aqui, só para registrar aqui que, no fundo, a gente acabou respondendo aqui algumas coisas da Nani, né? Que ela perguntava aqui do Google Verified Calls, do push, do app e das redes sociais para apoiar o engajamento. Então, pelo menos nas redes sociais, você já começou aqui a amarrar. Eu queria só fazer uma rodada de... Acho que a ideia é a seguinte, roda, a gente faz todas as perguntas que vocês quiserem, a gente não necessariamente vai responder todas ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar dar aqui uma certa lógica, junto até com as dúvidas, com as questões aqui que a Nani chegou a adiantar, mas, enfim. Só fala para a gente primeiro o nome, a empresa, e depois o... Meu nome é Pérola Ravina, eu sou em consultoria Sinapse Digital. Boa noite aos amigos todos aqui. O Bento estava falando, eu realmente queria corroborar com a importância dessa confirmação, porque eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje na cobrança é que, nos canais digitais, considerando o número de golpes que a gente tem na praça, o consumidor ainda é muito receoso de ter um clique. Ele quer resolver o problema dele num clique, mas ele tem medo de clicar no link que ele vai receber no e-mail, ele tem medo daquele SMS, se é da origem mesmo ou não. Então, essa confirmação é importante. Mas, enquanto ela não chega, o que a gente faz para demonstrar para esse cliente, o que as empresas têm feito, Nubank e tal, o que elas têm feito para mostrar para o cliente que aquele canal é confiável? Mais alguém aqui do lado? Não? Quer perguntar também? Não. Tá. Mais alguém? Aqui e aqui. Boa noite, sou Pablo, sou da Pascoaloto, empresa de cobrança lá de Bauru. Inclusive, você entrevistou nosso VP lá. Isso aí. Tem os operadores também que vão entrevistar, viu? E eu tenho uma operadora aqui também, a gente trouxe uma operadora aqui maravilha. também para estar aqui conosco. E eu queria falar justamente sobre isso. Eu acho importante o tema digitalização, ele é relevante, como o nosso VP fala, né? A gente tem que estar onde o cliente quer estar, né? Só que um ponto que a gente tem que pensar é no humano, né? Como o Morato bem disse, né, tem gente hoje que vai lá porque não tem uma conta, né? Se a gente for, bem recentemente, o último ministro da Economia, quando foi fazer o pagamento lá das contas na Caixa, né, abriu as contas digitais, ele digitalizou muita gente ali com esse pagamento e via que muita gente não tinha a condição de fazer isso. E isso é muito relevante e muito importante, então quero frisar isso. Mas como que vocês estão enxergando o futuro, né, das pessoas com essa digitalização? Porque nós, cobrança, né, ainda temos o core de ligação. Né? Então, nós temos ainda
um grande volume de pessoas que trabalham com isso. E a gente sabe que o futuro, esse número de pessoas vai reduzir devido à digitalização. Isso aí não é filme de ficção científica, isso é uma realidade. Então, eu queria saber o que vocês estão enxergando também, o que nós podemos fazer, né, como empresa, como players aqui de recuperação, para que não tenha esse impacto gigantesco, porque a gente está falando aqui, por exemplo, da Pascoaloto são 17 mil pessoas, e a gente reduzir isso numa digitalização, se eu tinha hoje uma cobrança de 40 PAs, eu vou reduzir isso para 4, e aí são 8 pessoas, e são famílias. Então, eu queria saber se vocês, primeiramente, estão no radar, eu sei que estão, né? Eu sei que vocês pensam muito nisso, principalmente o Itaú, ali, o Nubank, que eu conheço muito de perto, mas o que vocês estão fazendo para isso diminuir esse impacto, né, dessas pessoas? O que a gente vai fazer com essas pessoas quando nós conseguirmos o melhor cenário? Então, essa é a minha pergunta. É só mais uma aqui, aí a gente já Posso faz a... sacudo? Oi. Já quer, já... É porque senão a gente... não vou lembrar da pergunta. Beleza, senão... Eu estou aqui forçando para não esquecer Não, a beleza, pergunta então da Pérola. tá certo. Tipo, Pérola, repete. Não precisa, não, eu ainda lembro. Mas se entrasse mais uma pergunta, eu já Não, não lembrava também. mais. Aí já esqueci o que a Pérola falou. Mas, assim, se me permitem, Pérola, eu acho que esse tema que você colocou ele é super relevante. O Brasil, hoje, ele é top 1 no mundo em fraude. Dados da ClearSale, que é uma empresa brasileira, mas top em estruturas de combate à fraude, concorrente em alguns aspectos da FICO aqui. Mas, FICO não tem concorrente, cara. Exatamente. Dados da ClearSale. Então, a gente hoje tem um problema grave de confiança por conta de fraude. E como é que a gente mitiga isso? Né? Quando a gente fala de jornadas digitais, e eu não sei se o que eu vou falar aqui é muito beabá para algumas pessoas que talvez estejam um pouco mais familiarizadas com SEO. Né? Mas, por exemplo, quando você vai ao Google, vamos fazer uma pesquisa assim, eu quero comprar uma geladeira. E eu vou no Google e digito geladeira Brastemp. Aí eu coloco lá, aí vai aparecer lá umas ofertas e tal, aí eu abandono e tal. No dia seguinte, quando eu vou entrar lá, já vai aparecer no cantinho ali uma oferta de geladeira, que não sei o que e tal. Semanas, né? Vou entrar num site aqui, vai aparecer geladeira, então vai ficar aquele negócio... Né? No fundo, qual é o objetivo disso? Né? É bombardear o cliente? Sim, em certa medida, é uma maneira de bombardear no mundo digital. Mas, de outra medida, é de trazer confiabilidade para aquele site que faz oferta de geladeira. Porque se você clicar no anúncio do Google Ads, for ao site, fizer uma simulação, depois você vai receber um e-mail de carrinho abandonado, depois você vai receber um outro estímulo, você vai receber diversos estímulos que vão te trazer robustez e confiabilidade naquela jornada. Eu sei que talvez seja um estágio um pouco distante do atual nosso, em cobrança, mas o que eu estou falando para tangibilizar e trazer um pouco de credibilidade a esse processo é disso. É da gente multiplicar os meios, a estratégia de topo de funil, né, de multiplicar as maneiras como a gente aborda o cliente para trazer confiabilidade às jornadas que a gente tem disponíveis. Né? Então, assim, é claro, se a gente mentalizar um convite a uma jornada digital através de um SMS, eu jogo um SMS no celular do cliente e falo, clica aqui que tem uma oferta, ó. A chance de eu ter ali uma desconfiança do cliente é grande. Agora, se eu cercar através de uma estrutura de marketing digital bem montada para levar esse cliente a essa jornada, eu crio confiabilidade e robustez. Então, por isso é que a discussão de digitalização da cobrança ela é mais complexa do que simplesmente mandar um e-mail ou um SMS, como o Tambellini aqui citou. A gente tem que ter uma estrutura um pouco mais robusta de marketing digital. Né? E eu acho que eu estou até falando aqui, estou deixando aqui minha veia Nubanker aqui falar de como é a estratégia do Nubank, por exemplo, de crescimento orgânico super estratosférico. Né? Eu acho que é um pouco disso, de trazer robustez e confiabilidade às jornadas digitais. E acho que aqui vou tentar combinar um pouco das duas perguntas aqui, mas começando aqui, Pérola, eu acho que, na minha visão mais direta, quando a gente fala de um cliente a prazo mais curto, onde ele ainda tem um vínculo importante com o banco, se relaciona, tem o que a gente fala, tem senha ainda, abre o app,
eu acho que ele se sente mais seguro de poder interagir sobre a ótica que você trouxe aqui. Mas isso não é uma realidade da nossa carteira. Boa parte da carteira, over 90, já não tem mais tanto acesso e relacionamento ao banco. Aí a complexidade conecta com o que você trouxe, né? E acho que, além do ponto do que o Yukio trouxe aqui, se a gente entender, talvez aqui onde tem mais sinergia, onde o cliente pode começar por um lado e terminar no outro, né? E aqui, Pablo, eu vou pegar um pouco da sua pergunta e falar um pouco de que o nosso ex-CEO trouxe para a mídia alguns anos atrás, bastante tempo atrás, falou assim, quantas agências o Itaú vai ter no futuro? Quantos os clientes desejarem e necessitarem, foi a resposta. Quantas PAs a gente vai ter daqui para frente? Quantas forem necessárias para atender as necessidades dos nossos clientes? O meu palpite é que, se hoje, dentro da Pascoaloto, a maior proporção delas são ativas, ela provavelmente vai ter uma inversão e serão mais receptivas. E aí entra com esse ponto que a gente falou, eu vou ter uma boa jornada, que eu vou pôr na vitrine a oferta, mas no final do dia o cliente, seja pela insegurança de clicar, que ainda é muito latente isso, mas dá de decidir. Eu acho que no final do dia a insegurança maior que a gente vai ter que trabalhar é a forma de ele tomar uma decisão sozinha, que tem a ver com o contexto de formação de como é a questão, educação financeira dele, né? Então, se ele tem mais narrativa financeira, ele vai decidir mais sozinho, ele sabe ponderar a taxa, vai saber um monte de coisa. Então, no final, a transformação que a gente fala, assim, não é a questão da digitalização pela digitalização. A gente está evoluindo pela necessidade que aquilo que o cliente nos pede. Isso não é uma necessidade só das instituições. E isso não é só um papel das empresas, né, dos credores, de maneira geral. Isso passa por empresas que provêm soluções, isso passa pelas empresas que hoje fazem recuperação. Eu costumo falar muito para as empresas que trabalham para o banco, que aí conecta aqui com o Tambellini. Todas têm boas ferramentas já disponíveis. Poucas sabem operar. E pouquíssimas sabem operar porque ainda não destravaram 2 pontos chaves para essa equação evoluir. Não é nem para isso, eu diria assim, mudar um pouco de patamar. Que é saber interpretar os dados que estão em todos os canais, conectar essas informações e disponibilizar isso para uma próxima ação, né? Que é o que a gente fala aqui a todo momento. E isso só vai acontecer, principalmente dentro das empresas de recuperação, se não só o mindset das empresas mudarem, né? Mas também aportarem outros conhecimentos. Então, conhecer do negócio é importante, mas entender de cliente neste momento, entender de dados, é muito mais. É o gap. Então, o que eu sempre trago aqui para as empresas, não basta querer, tem que tomar algumas decisões aqui. E eu, como contratante, tenho que deixar um ambiente favorável, ele também se expor ao risco, testar. E no final do dia ele fica entre a cruz e a espada, porque se ele não, se ele não entrega... Você está pressionando ele, você não está dando espaço. Então, aquele termo que a gente sempre falava no passado, somos parceiros, nunca foi tão importante nesse momento, porque para aprender Bento, que saudade, é isso. hein? Parceria, né? Lembra quantas vezes a gente discutiu isso que o Morato está falando, né? Ele fingia que me escutava, né? E eu ia fingir que acreditava nele e a gente se dava bem. Exato. Não funciona mais essa parada agora. Não, tem que ser de verdade, né? E é fato, né? Quanto que a empresa, às vezes, ela se sente ameaçada. Cara, se eu arriscar fazer um negócio diferente, eu vou sair do meu trilho e aí o cara vai me penalizar. Não entrego a meta. Perco Exatamente. PA, perco carteira. Isso né? aí. Eu acho que queria só agregar aqui, complementar o Morato, né? Eu acho que foi perfeito a tua visão. Acho que se vocês têm a maior parte ativa, essa galera realmente tem que migrar. E migrar juntamente com a plataforma, né? Porque, cara, eu tenho feito uma série de estudos, pegando alguns clientes específicos, alguns... Cara, hoje em dia, você tem uma operação de telecobrança ativa, cara, 30% a 35% no máximo vai dar alô. O resto, cara, e desse alô, ainda tem um bando de alô improdutivo, né? Então, assim, cara,
Eu tenho tecnologia hoje para começar a interagir com esse cliente de forma digital, por um SMS, por um WhatsApp. E aí, até a própria promessa de pagamento é um negócio que eu posso fazer automaticamente. Agora, o que eu vou precisar do humano? E aí eu sempre vou precisar. Empresas que nasceram digitais, hoje têm feito parcerias com call centers, com empresas de cobrança, para ter um pedaço humano para atender. Porque o cara chega uma hora que ele trava, ele não consegue. Ele precisa de um humano. Então, assim, nunca vai acabar esse negócio. Né? Você falou, não é filme de ficção científica, mas esse negócio tem que ser meio que um camaleão, vai ter que se transformar, porque, senão, realmente, ele não vai sobreviver. E aí, esse negócio fica de uma forma tão mais bonita, porque o cobrador vira o consultor, vira o especialista, o negociador, aquele cara que... Eu lembro de um treinamento, no meu livro mesmo, tem, né, o cara tem vários papéis, psicólogo, negociador, consultor financeiro. Cara, é isso, entendeu? O ser humano tem que extrapolar o lado humano dele, né? E esquecer que esse negócio vai robotizar tudo. Não, eu vou começar, dá para ser humano também nos robôs, né? Com scripts humanizados, tudo isso, e aí sim chegar no humano nesse sentido. Acho que só para juntar alguns temas que foram colocados nas perguntas e nas respostas, né? Acho que essa questão da fraude, da confiabilidade e da jornada vão vir juntas, né? Acho que a pessoa vai saber que realmente está falando com quem deve na hora que ele quer, porque você conhece você conhece o cliente, conhece a jornada, porque você tem ferramentas antifraude e você consegue se diferenciar da fraude, né? Mesmo a gente sabe quando está ficando famoso, quando alguém tenta fraudar, quando se passar pela nossa empresa, né? Então, quando a MFM começou a ver que tem gente tentando fazer ligação, a gente não faz ligação, né? A gente é só digital, mas falando que quero negociar fácil, assim, a gente está ficando famoso, olha só, porque estão querendo. Por outro lado, isso demandou coisas que a gente não estava preocupados na época, né? Poxa, como é que a gente vai aumentar a nossa a credibilidade, principalmente a gente é white label ainda, a gente não é para a gente aparecer, que nem quer aparecer é a Claro, que nem quer aparecer a Magalu, etc. Né? Então, a Oi. Então, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, mostrar que a gente é um canal que é o que vocês fizeram décadas, né? Como é que não, pode falar com a gente que é firmeza. Aí tem um pouco da parceria até com os credores, né? Quer dizer, como é que tem uma série de coisas aí que acho que a verificação é uma das coisas, mas eu não sei se eu concordo com isso é importante, mas eu não sei se tem uma lição de casa anterior a isso, sabe? Que a gente tem a gente tem mais coisa mais básica que a gente ainda não fez. Ah, tem. E que ajudaria bastante todas as partes e daria mais conforto lá na ponta, né? Que a gente está cuidando bem dele, e estamos, inclusive, ajudando ele a sair, ele não cair em fraude, né? Então, não sei se tem uma coisa que até como ecossistema que a gente tem que trabalhar melhor, né? A gente está com outras digitais, estamos conversando com o governo também em cima de algumas questões. Mas acho que a gente, como setor mesmo, a gente tem que proteger melhor os nossos clientes. Né? Acho que isso, enfim, até vai uma lição de casa para a gente depois continuar essa conversa em outro fórum também. Pessoal, acho que eu não vou fazer já últimas considerações, senão senão a comida, o pessoal lá do buffet vai embora. Tempo do Coringão. Isso aí, fica aqui, acho que, enfim. Quem ainda tinha pergunta pode continuar a nossa conversa aqui depois já com o estômago um pouco mais forrado, tem com a rodada de uísque que vai ter. Uísque não, mas tem vinho, tem vinho. Enfim, a última rodada aqui, então, acho que não vai dar para responder tudo isso em uma última rodada, mas, enfim, vocês podem fazer... Já faz com as considerações finais. Com as considerações finais, né? Que é o que vocês acham que vai ser mais importante aí, curto, médio, longo prazo, e pensando principalmente aí para os profissionais aqui que estão, né? Como é que os profissionais devem se preparar e como é que
se relacionar com as outras áreas também, né, para esses desafios, que acho que é uma outra coisa. A gente sempre fazer a nossa parte tudo bem, né? Com isso, como é que a gente convence os outros que a nossa parte é importante para ser feita? Então, é um pouquinho aí vocês já fizeram muito disso, né? Então, como é que... Mas muda, né, um pouquinho. Acho que agora tem um ciclo novo aqui. Como é que vocês estão vendo isso? Acho que aqui, Sacudo, acho que quem trabalha em recuperação nunca teve tanto em evidência nos últimos anos, né? E, então, acho que isso tem a ver com o contexto que a gente explorou a noite inteira aqui. Isso tem a ver com o fato das empresas, né, as instituições credoras, principalmente, entenderem o quanto isso é valioso para dentro da estratégia da empresa, e não só para resultado de curto prazo, mas de longo prazo, como um dado que você colocou, assim, o turnover que tem aqui, né, o churn que tem, na verdade, de clientes é altíssimo por inadimplência, e só vai aumentar pelo contexto econômico. Então, se você não cuidar desse ralo que existe, vai cada vez mais. Então, o nível de engajamento aqui que existe de um cliente que passa uma situação de dificuldade, consegue reestruturar e voltar, é alto, né, demais. Então, isso tem que ter um valuation gigante. Então, ao se deparar com tudo isso, e com um contexto onde talvez foi pouco aqui investido nos últimos 10 anos em termos de soluções, produtos, canais, a gente está agora naquele momento tentando fazer uma sprint, né, tentar fazer 15 anos em 3. O contexto pandêmico foi um start, mas, no final do dia, a valorização aqui dessa disciplina de recuperação, pela necessidade que o cliente está nos trazendo aqui, acho que é o que está sendo a bola da vez, né? E não é só uma questão de aproveitar o momento, mas é entender, saber fazer as boas escolhas, né? Então, acho que o principal recado para fechar é a gente tem que ouvir mais o cliente, entender mais a sua necessidade. Não basta saber o que nos trouxe até aqui, tem muita gente com muita experiência, e isso é importantíssimo, né? Então, acho que isso tem sido também muito valorizado, mas se você não prestar atenção naquilo que o cliente está te deixando de informação agora, isso não vai ser suficiente para te deixar bem para frente aqui. Pô, eu concordo 200% com o que o Morato comentou aqui. Entender o cliente vai ser mandatório no futuro próximo. Eu acho que poderia, talvez, no passado, falar sobre ferramentas, técnicas, o que você deveria estudar, mas eu acho que é mais simples do que isso, é entender o comportamento humano, o comportamento dos consumidores, o que eles vão querer contratar, onde vão querer contratar, tendências, e isso vai moldar a maneira como a gente vai fazer, não só cobrança, mas eu acho que atendimento em geral, tudo que interações entre empresas e clientes vão ser moldadas por isso, né? Então, dados, eu acho que dados são fundamentais hoje. Acho que o Morato comentou, a gente tem muito dado, tudo que a gente faz, absolutamente tudo gera dado. Só que a gente ainda tem uma capacidade baixa de interpretar esses dados. Então, interpretar esse dado, transformar em tendência, transformar isso em jornada, eu acho que vai ser o futuro da cobrança e de muitos outros mercados também. Então, dado, coletar, interpretar, trabalhar com dados, eu acho que isso vai ser mandatório no futuro próximo. Vou continuar nessa pegada, que eu acho que a gente está vivendo hoje uma realidade aí de Open Banking, Open Finance, e, cara, tem um monte de coisa disponível agora, né? Mas, espera aí, dentro de casa, quanta informação já tinha, que é um pouco disso, né? O quanto que eu posso conhecer meu cliente melhor. Eu vou contar um caso aqui da Target. A Target é uma loja lá dos Estados Unidos, uma loja, muitas vezes você pode ser uma loja, tipo uma loja de departamento, mas você tem grandes lojas da Target, tem até supermercados. E a Target tinha um programa, tem ainda, que chama Passos Vermelhos, né? Que ele tinha o objetivo de entender o caminho do cliente dele na loja. E aconteceu uma situação, que eu não sei quem que já ouviu essa história, onde uma menina recebeu uma promoção da Target com descontos para ela comprar fraldas. E aí, sabe o que aconteceu? O vô dela pegou aquela promoção e falou, pô, mas peraí, vocês estão mandando isso aqui para minha neta? Como assim?
minha neta, vocês estão mandando oferta de fralda? E ele foi na Target. Falou assim, ó, isso aqui é um absurdo, vocês estão mandando essa coisa de fralda para minha neta. E a Target sabia que a neta dele estava grávida, e ele não. Isto é verdade. Pelo caminho, pelo monitoramento das compras, daquilo que ela ia olhar, eles entenderam que aquela era uma mulher grávida, por conta do comportamento de compra. Então, assim, não precisa ir para o Japão para entender dado do cliente, né? É óbvio, é muito legal. Eu sou cliente do Nubank, ó, é o seguinte, você tem conta no Itaú? Compartilha aqui comigo. Cara, tem riqueza pra caramba nisso, né? Se eu falar de um produto cartão de crédito, você imagina se eu conseguir descer um nível, não só na fatura do cliente, mas o que ele gasta. Ó, esse cara gasta... Eu gasto, às vezes, mais do que farmácia, do que de supermercado. Não é para ninguém ter dó de mim, mas é fato. Pô, cara, eu tenho uma condição XPTO. Ah, eu gasto, todo final de semana eu almoço no Rubaiá Figueira. Cara, não é possível. Esse cara está bem de grana, ou ele está lavando dinheiro e não está me dando. Mas, enfim, né? Comportamento. Né? Se eu falo de um cartão de crédito, eu vou olhar o saldo da fatura? Não, cara, vamos olhar o que ele está gastando. Né? Qual é o comportamento desse cara? Então, assim, tem muito dado mesmo dentro de casa, e eu acho que o grande desafio é a gente não só entender e saber tratar bem esse cliente. Né? E eu sempre falo que o cliente inadimplente, ele é o mesmo que há meses, anos atrás, quando ele chegou na empresa, tinha um tapete vermelho estendido para ele. É aquele mesmo cara que você deu crédito para ele, que você brigou para dar crédito. E agora ele está inadimplente. Né? Então, uma coisa que foi bem legal, que eu vi aqui, né? O cliente não é inadimplente, ele está. Né? Então, acho que esse é o ponto principal, aí, o recado final. Queria só fazer uma outra questãozinha aqui. De novo, né? Estou aqui, consegui ter aqui o meu patrocínio, Tabelando com Tambellini. Então, queria, mais uma vez, convidar vocês que não conhecem a ir lá visitar o meu canal no YouTube e se inscrever. Tem bastante conteúdo lá. Faço isso com bastante carinho, bastante dedicação. Né? Se eu pudesse, falo que eu só faria isso, inclusive. Mas é isso, galera. Obrigado. Obrigado. Acho que só para, talvez fechando até o ciclo, né? Acho que uma coisa que a MFM tem trabalhado bastante aqui é exatamente, né, entendendo a jornada, outras formas de ajudar essa pessoa em situação de inadimplência na jornada para a plena cidadania financeira. Né? Então, a gente está buscando aí, parcerias, por exemplo, o pessoal da X por Y, que é permuta. Poxa, o que dá para ele fazer para educação financeira, empreendedorismo, empregabilidade? E porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com isso daqui há bem menos tempo que vocês, mas assim, a primeira coisa que me surpreende é assim, gente, que números enormes, né? Dezenas de milhões de acionamentos. Assim, cara, que maluquice, a gente faz tudo isso só para cobrar dívida, a gente não está fazendo mais nada. E se o cara não quer aquela hora, a gente não sabe direito, a gente só sabe que ele não quer aquela hora. Né? Quando que ele quer, o que ele precisa, a gente não sabe. A gente falou assim, poxa, ok, então temos uma oportunidade. O grande problema é que, ao contrário de quando você trabalha com média, alta renda, você tem um dinheiro para ser rodado. Aqui, exatamente, o cara, por definição, não tem dinheiro nenhum. Então, para monetizar, a necessidade é maior, mas como é que a gente vai ajudar esse cara? E acho que o nosso desafio aqui, que a gente tem pensado muito na MFM, é isso. Como é que a gente ajuda essa pessoa nessa jornada e, ao mesmo tempo, ajuda, enfim, consegue entender melhor qual que é a melhor oferta, em qual momento, para realmente botar a oferta na hora que ele realmente está preparado, né? E, ao mesmo tempo, entender o que ele precisa para estar preparado e oferecer mais ferramentas para ele conseguir conquistar ou reconquistar. Às vezes, reconquistar, às vezes, ele nunca teve, né? A cidadania financeira completa. Então, isso a gente tem trabalhado, acho que isso é um desafio aqui da empresa, a gente está vendo outros produtos, outras parcerias por conta disso, e a gente acredita muito que a gente tem um papel no social importante aqui. Né? Não é à toa que várias das nossas empresas têm reconhecimento por organizações, por ONGs que apoiam negócios sociais. Né? Então, realmente,
o pessoal que está de olho sabe que a gente tem um papel importante, mas a gente não está ainda conseguindo ajudar esse pessoal que mais precisa, apesar de estar com eles todos os dias, né? Então, acho que é um desafio aqui do setor, como é que a gente melhora aí nossa... Porque, de repente, é isso que vai fazer a diferença na próxima década, a gente trabalhar direito nessa daqui, as bases mesmo. Ok, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado aí vocês dois também pela presença, né? Eu acabei convidando, então queria agradecer aí a confiança também. Obrigado a vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tambellini. Obrigado, gente. E vamos abrir aqui a saída, né, para ir embora direto, né? Tem aqui um coffee para a gente trocar impressões aqui. E estamos à disposição aqui também para... Um sorteio, você vai fazer? Um sorteio. Bem lembrado. Alguém faz aniversário essa semana aqui? Opa! Cadê o RG? Cadê o RG? Então, ninguém mais. Semana que vem. Não? Pode ser. Então, pelo menos, aí tivemos quantas perguntas? 1, 2, 3. A gente não tem 3 brindes. A gente pode tirar para vocês 3, pelo menos. Tem que dar agora para aniversariante, né? Tem que dar para aniversariante, senão... Exato. Não, são 3 kits aqui. Só. A gente autografa. Então, peraí. Não, mas aí... então, para aniversariante aqui. E o que a gente tem... Na verdade, a gente tem um livro a mais, é isso? Eu tenho 3. Você já tem, Rafa? A gente pode Rafa fazer já tem, isso. o Morato também, né? Espera aí, então a gente pode fazer o seguinte, para quem perguntou aqui, a gente pode dar os livros e tem mais 2 kits aqui. Operador, né? Faz sentido, concordo. Não, o deles são não, o deles é outra coisa. O deles são os livros. Olha lá, muito bom. Isso aí. Veio de Bauru? Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas, pelo amor de Deus, vocês vão voltar hoje ainda? Ah, bom, tá bom. Quem sabe, né? Tô de jatinho. Isso aí. Tô com o jatinho do Eric, de repente. Muito obrigado, hein?